Olá, alunos do 8º ano, aqui é a professora Sádva, do Fundamental 2, com mais uma aula de ciências para vocês. E hoje, na nossa aula de ciência, nós iremos abordar o sistema circulatório. Qual a importância do sangue para o corpo humano? O sangue, ele é um líquido de aspecto viscoso e de cor vermelha. Seu volume no corpo humano varia de cerca de 4 a 5 litros em mulheres adultas e de 5 a 6 litros em homens adultos. No sangue, vamos aqui verificar alguns componentes que o formam. Nós temos o plasma, que é um líquido de cor amarelada, formado principalmente por água, proteínas, hormônios. Nós temos as plaquetas também. As plaquetas são fragmentos de células que promovem a coagulação sanguínea. Nós temos os leucócitos, são os chamados glóbulos brancos, que participam da defesa do corpo humano. E nós temos as hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos, que são as células que não possuem núcleo. Elas apresentam um pigmento vermelho, a chamada hemoglobina, que é responsável pela coloração vermelha, que é uma característica do sangue. Então, o objetivo de estudarmos o sistema circulatório é entender quais os órgãos componentes desse sistema e para que eles servem. Então, neles nós temos o sangue, como eu falei para vocês, os compostos do sangue, plasma, plaquetas, leucócitos, hemácias. E o sangue, ele é um líquido que ele fica circulando, fazendo um paralelo a uma casa. Na sua casa, para o líquido circular na sua casa, você precisa de uma caixa d'água, não precisa? E a caixa d'água necessita de uma bomba. Então, essa bomba vai levar água para todos os cantos de sua casa, fazendo um paralelo. Já no corpo humano, a nossa bomba é o coração. Como eu falei anteriormente, o sangue composto aí 55% de plasma, leucócitos, glóbulos brancos e plaquetas, menos 1%, hemácias, 45% de glóbulos vermelhos. Quero deixar bem claro para vocês que o nosso sistema circulatório, ele é composto por artérias, veias e capilares, ok? Iniciando a partir daí. As artérias são vasos sanguíneos que levam sangue rico em O2 do coração para os tecidos. As veias são vasos sanguíneos também que transportam o sangue pobre em O2 dos tecidos para o coração. E os capilares são vasos espalhados, ramificados, bem finos por todo o corpo, alcançando praticamente todos os tecidos. O coração, e essa parte de cima que vocês estão verificando centralizada, nós temos aí 2 átrios e 2 ventrículos, certo? Então, nós temos na parte de cima, eu tenho o átrio direito e eu tenho o átrio esquerdo na parte superior. E na parte inferior, eu tenho o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. O coração, ele é um músculo. O músculo cardíaco, ele é chamado de miocárdio. Como eu falei para vocês, nós temos as artérias, que ficam desse lado aqui, certo? Nós temos os capilares, que ficam na parte centralizada, e nós temos essa parte azulzinha aqui, que são as veias, ok? Levando em consideração as artérias.
As artérias, elas apresentam que essa parte vermelha aqui, que eu coloquei nessa coloração para vocês, apresentam paredes musculares grossas, bem grossas. Já as veias, que estão nessa cor azul, apresentam paredes finas. Por dentro das veias, aqui, a gente encontra válvulas. É algo que a gente não encontra nas artérias. Nas artérias nós não encontramos válvulas. E aqui nas veias nós encontramos as válvulas. Outra coisa. As artérias têm paredes lisas. E as veias não têm paredes lisas por conta das válvulas existentes no interior dela. Quando eu falar de artéria, lembra que essa partezinha vermelha. Veias, essa partezinha azul. E os capilares, essa região central aqui que faz a ligação dos dois, artérias e veias. Então, o sangue, ele sempre flui dos átrios para os ventrículos, ou seja, em um sentido. E dos ventrículos para as artérias, bombeando o sangue para fora do coração. Qual é a função das artérias? Bombear sangue para fora do coração. E qual é a função das veias? E essa funçãozinha dessa regiãozinha aqui, de levar o sangue de volta ao coração, vindo dos tecidos, né? Chega nos capilares. As veias desembocam nos átrios e os ventrículos bombeiam sangue nas artérias. O sangue é bombeado sempre dos ventrículos para as artérias, com a pressão maior. Por isso as artérias são grossas, são lisas, para suportar uma maior pressão exercida pelo sangue. O sangue venoso, ele flui pelas veias. Ele recebe menos pressão e é devolvido ao coração. Toda vez que o seu coração bate, certo? Faz aquele barulhinho, tum-tum, tum-tum, tum-tum. Então, as válvulas que estão aqui, as veias, elas abrem. E quando ele relaxa, as válvulas que estão aqui fecham. Por que as válvulas abrem e fecham, professora? Para o sangue que está subindo com pouca pressão, ele possa retornar para o coração com facilidade. O sangue, como nós vimos anteriormente, é um líquido e líquido tende a descer. Não é verdade? Ele circula por todo o nosso corpo, mas também ele tende a descer. Então, a partir do momento em que ele desce para as tuas pernas, ele está bem longe do teu coração. Por isso que as veias das pernas é no meio da panturrilha. Quando você anda, a panturrilha contrai e aperta as veias e leva o sangue de volta para o teu coração. Nós temos aqui na parte centralizada os capilares, que têm as paredes finas, permitindo a troca de substâncias, trocando substâncias com as células. As células vão consumindo, no caso aqui, oxigênio e liberando, ó, subindo CO2, gás carbônico. Deixando bem claro para vocês que o sangue venoso é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. E o sangue arterial, que é esse aqui, é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. E o sangue venoso, que é este aqui, vai pelas veias, é pobre em oxigênio
e rico em CO2. Outro assunto a ser tratado são os grupos sanguíneos A, B, O. Nós temos as nossas hemácias, belíssimo, chamadas glóbulos vermelhos, que eu acabei de ressaltar. Células que transportam uma grande quantidade de oxigenação no nosso sangue. Nós temos sobre essas hemácias algumas proteínas. E foi verificado com o passar do tempo, antigamente, quando se fazia transfusão de sangue, começaram a perceber que algumas pessoas recebiam bem o sangue de outras. E, em outros casos, dava uma reação horrível, uma reação contrária, uma rejeição. Muitos levando até a morte, porque o sangue ele ia coagulando nas veias de quem o recebia. Então começaram a analisar. Olha, tem alguma coisa diferente nisso aí. Isso descobriu que algumas pessoas têm um tipo de proteína nas hemácias e foi batizando em tipo A, tipo B, tipo AB, que possuem as duas proteínas juntas, tanto A como B. E o tipo sanguíneo O, que não possui proteína alguma. Então, quais são os 4 grupos sanguíneos? Aqui. O tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. Logo, deve-se o cuidado com a transfusão sanguínea. Por quê? Porque o nosso corpo sempre rejeita tudo aquilo que é estranho para ele, tudo aquilo que é desconhecido. Então, se você tem um sangue O, um sangue popular no mundo, você não tem proteína nenhuma ao redor das suas hemácias. Se você receber um sangue tipo A, seu organismo vai estranhar. Se você receber um sangue do tipo B, você estranha também. Uma pessoa do tipo AB, gentilmente, decide doar o sangue. Se você é do tipo sanguíneo O, o seu organismo estranha. Você rejeita. Por quê? Porque a gente não tem essa tipagem sanguínea. Agora, se você é do tipo B e recebe sangue B, não há rejeição. São amigos, são conhecidos. A gente rejeita, o nosso organismo rejeita, turma, aquilo que o nosso corpo não conhece. Então, essa proteína no sangue nós chamamos de antígeno. E aquilo que a gente não tem, o nosso organismo produz, que é o chamado anticorpo. Organismo de defesa. Se você é do tipo B, você vai contra o tipo anti-A. Meu anticorpo, caso aí, não tenho. Se você é do tipo B, você vai contra o tipo anti-A, meu anticorpo. Não tenho. E quem é A? É anti-B. E quem é O? O sangue mais abundante no mundo. Ele tem anti-A e anti-B. Então, nós temos aí as proteínas do tipo A, B, certo? Que são os aglutinogênios, AB e O. Então, no caso aí, o indivíduo do tipo A. O indivíduo do tipo A, ele recebe, certo? Ele pode receber sangue de pessoas que têm o tipo A e pode receber sangue de pessoas do tipo O. E a pessoa que tem essa tipagem sanguínea, do tipo A,
pode doar para a pessoa da mesma tipagem sanguínea A e pode doar para pessoas do grupo sanguíneo AB, porque tem a proteína A e tem a proteína B, mas tem a A. O indivíduo que tem o tipo de sangue B, ele só pode receber do B e ele só pode receber do O. E na hora de doar, a pessoa da tipagem sanguínea B só pode doar para quem é do B, para que não aconteça rejeição no organismo, levando à morte do indivíduo, Ave Maria, numa transfusão, ou doar para AB, porque tem o B, então pode doar. Uma pessoa da tipagem sanguínea AB, ela pode receber em uma transfusão, né? Sangue A, sangue B, AB e O. E pode doar somente para o AB. E a pessoa que tem a tipagem sanguínea O, ela recebe somente do O. E ela pode doar para quem tem a tipagem sanguínea A, B, AB e O. Então, nesse caso aí, o tipo AB, pelo que nós podemos observar aqui, ele é o receptor universal, né? O AB, ele é o receptor universal. E o O, no caso aqui, ele será o doador universal, o mais abundante, né? Só que tem que ter o cuidado. O O só recebe de O. Ele pode doar para todos os outros grupos, mas ele só recebe dele mesmo. Outro detalhe. Ah, professora, vai entrar a questão do positivo e do negativo. Entra aí dentro também. Foi estudada em macacos, desde há muitos anos atrás, macaco do gênero Rhesus. E essa proteína ela foi batizada como fator RH, RH do gênero Rhesus, né, em homenagem ao macaco lá. Então, quem tem essa proteína é chamada de RH positivo. Quem não tem essa proteína é chamada de RH negativo. Então, o sistema ABO é um e o sistema RH é outro? Sim, nós não podemos confundir. O grupo sanguíneo ABO é um e a tipagem sanguínea ABO é uma. E o sistema RH, o fator RH, para saber se é positivo, se tem a proteína, ou negativo, se não tem a proteína, é outro. Então, eu sou AB positivo. Significa que você tem o aglutinogênio A, o aglutinogênio B e ainda tem o fator RH positivo. Então, o fator RH é só uma característica. Vocês irão estudar mais adiante, dentro da genética, mais à frente, no ensino médio, como acontece essa herança genética. Lembrando que o fator RH positivo, ele é mais frequente do que o negativo. Então, na transfusão, tem que fazer essa observação. O tipo sanguíneo, verificar o tipo de sangue, a tipagem sanguínea e o fator RH é de fundamental importância. E mais adiante, a nível de ensino médio, dentro da genética, como o nome já diz, genes, vocês irão estudar a transferência dessas características hereditárias, responsável pela coloração dos olhos, do cabelo, da pele. Então, nosso estudo de tipagem sanguínea, ele absorve tipo de sangue, fator RH, a importância das artérias, veias capilares e retrata os componentes do sangue. Então, um abraço da professora Sádiva, bons estudos e até o nosso próximo encontro.